Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Fabiano Lafauci, faço parte do Departamento de Exposição Doutrinária da Casa Elos de Luz. Vou convidar vocês para a gente de imediato para a oração de abertura e depois segue o trabalho. Assim, amado Pai, neste momento, querido Mestre Jesus, o Cristo, queremos em Teu nome agradecer essa oportunidade belíssima de podermos ter esse debate sobre essas palavras evangelizadoras, esse trabalho que a cada dia podemos dar um passinho nessa evolução que Tu nos propõe. Então agradecemos a toda a espiritualidade maior que está conosco, aos espíritos guardiões da Elos de Luz também, que guarnecem as casas de cada um de nós, que iluminam e dão essa bênção hoje a todos que estão ligados neste trabalho. E assim, em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome dos mentores responsáveis, vamos dando por aberto este trabalho. Amém? Valeu. Vamos direto para o trabalho, então. Antes de prosseguir, eu quero fazer mais um convite. Aqueles que ainda não assistiram o primeiro episódio, vai aparecer aqui um link, você clica nesse link, vai cair direto lá no primeiro episódio da série, para você ficar sabendo o que aconteceu até aqui, né? Quem já assistiu o primeiro episódio já está sabendo como é que acontece a história até aqui. Vamos em frente, beleza? Se vocês gostaram da ideia, então a gente vai pedir que vocês sejam nossos semeadores do bem. Combinado? Então curtam, compartilhem isso aí, mandem para os seus amigos, espalhem essa boa notícia. Prontos então para o segundo episódio? Preparem-se aí, como disse a Tata, preparem-se a bacia com a pipoca e vamos em frente. Vamos então na nossa série A Caminho da Luz para o episódio número 2 da primeira temporada. Vamos lá? Capítulo 5, a Índia, a organização hindu. Os primeiros esboços de uma sociedade organizada na Terra nasceram por intermédio de outro povo degradado no nosso planeta, os espíritos grupados nas margens do Ganges. Dali se originaria ainda a ascendência de muitas das nossas coletividades no porvir. Os hindus têm suas organizações de origem anterior aos israelitas e até mesmo aos próprios egípcios. As almas exiladas na região da Índia guardavam as mais comovedoras recordações das palavras de amor do Cristo, traduzidas nos Vedas e Upanishads, formando as primeiras vozes da filosofia e religião no nosso globo. Essa raça de profetas, mestres e iniciados viria a ser referência para os homens e povos do porvir. Os arianos puros reunidos então na Índia também cultivavam as lendas de um paraíso perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Assim como os egípcios, vistos no episódio anterior, com a Thaís, os hindus eram um dos povos de proscritos da capela, exilados em nosso planeta, de onde descendem todos os povos arianos que foram se grupar na Europa. O próprio pensamento moderno descende dessa raça de pensadores do Ganges, visto que até mesmo nas línguas de raças brancas, todas guardam suas afinidades com o sânscrito, que era originário da sua existência pregressa em outros planos. O expansionismo dos árias. Os árias, naquela era pré-civilizatória, espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura e se diferenciavam deles nos aspectos físicos, mas também psíquicos. Essas ondas expansionistas mais tarde foram se localizar nas terras da futura Europa, bosques da Grécia, costas da Itália e da França, e nas futuras regiões dos germanos. Era a origem das civilizações gregas, latinas, celtas e germânicas, ora lançadas. Os Mahatmas. Em dado momento, as almas irresignadas com a situação humilhante que o degredo lhes infligia, partiam da região do Ganges, em arriscadas aventuras por uma ideia de vida nova. Ficaram lá, naquela região anterior, apenas as almas resignadas, crentes nos poderes espirituais que as conduziriam novamente ao seu paraíso perdido e distante. Os cânticos dos Vedas são uma glorificação da fé e da esperança. No sentimento coletivo daquelas multidões, aflorou a faculdade de esperar e de tolerar.
Os Mahatmas criaram um ambiente de grandeza espiritual para o seu povo. Deixaram ao mundo mensagens de amor, esperança e de estoicismo, sendo referência para grande parte dos futuros criadores do pensamento moderno. As castas. O povo hindu, se por um lado possuía grande desenvolvimento na ciência do espírito, por outro não aproveitou muito bem, de modo geral, o seu acervo dessas experiências sagradas. Suas lideranças conheciam as elevadas finalidades da vida, pois tinham a vaga lembrança das promessas do Senhor, antes de sua encarnação para os trabalhos do degredo. Prova disso é terem abraçado todos os grandes missionários da época, vendo ali os avatares do seu Redentor. Vyasa, 6.000 anos antes de Cristo, Krishna, Buda e outros grandes, foram enviados de Jesus no plano da matéria, para a exposição de suas verdades salvadoras e compreendidos pelo grande povo, que foi desde sempre cumulado de bênçãos do seu amor. Mas embora essas belas noções de espiritualidade, o povo hindu deixou crescer no seu seio o espinho do orgulho, motivo então até mesmo de seu exílio na terra. Assim, em breve, a organização da sociedade em castas separava sua coletividade para sempre. As fortes raízes de uma superioridade orgulhosa e absoluta dividiram os espíritos no campo social e religioso. O mesmo orgulho desmedido e infeliz que fez precipitar ao degredo na terra este povo, agora o fazia separar os indivíduos entre si. Os arianos da Índia não se compadeceram das raças mais atrasadas que encontraram pelo caminho, e cuja evolução deveria ser até para eles um trabalho reparador aqui na Terra. Os aborígenes foram considerados párias da sociedade, de cujos membros não poderiam nem mesmo aproximar-se, sem graves punições e castigos. São obrigados até hoje, como a ralé de todos os povos, a dar sinal de alarme quando passam em um caminho, a fim de que os venturosos, os rajás, se afastem de seu contágio maléfico. O espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera de atenciosa psicologia junto aos seus irmãos todos, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas. Assim, os rajás soberanos voltam ao cenário da vida em situações de misérias em novas encarnações, a fim de resgatar os seus débitos, segundo a misericórdia do Cristo. Não obstante a sabedoria que sempre caracterizou esse povo, especialmente em relação à reencarnação, em face de Jesus. Temos assim que admitir que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, incluso aí o materialismo. Um pensamento de gratidão nos toma ao examinarmos sua grandeza espiritual e suas belezas misteriosas. Mas acima dos seus yogis e mahatmas, temos de colocar a figura daquele que tudo ilumina e cuja vinda à Terra ocorreria para trazer a concórdia e o princípio da eliminação das diferenças e das castas sociais, o Cristo. Vamos então para o capítulo 6, a família indo-europeia. As migrações sucessivas. Ao contrário das civilizações hindu e egípcia, que se definiram no mundo em breves séculos, o mesmo não se deu com a raça ariana, que iria iniciar seus movimentos pela Europa. Da região que seria o Irã, procederam quase todas as raças brancas, que formariam mais tarde os troncos da genealogia da família indo-europeia. Eles que procuravam novas emoções de uma terra desconhecida eram formados na sua maioria de espíritos revoltados com as condições do exílio aqui na Terra. Pouco afeitos à religiosidade e não cuidaram de seu tradicionalismo, razão pela qual pouco se tem de seus registros junto aos historiadores. Suas incursões entre as tribos ora selvagens da Europa datam de aproximadamente 10 milênios antes da vinda de Jesus, embora a história registre a sua marcha apenas 4.000 anos antes de Cristo. Como nessa época o que podia marcar uma trajetória pelos tempos era a fé, esses povos não deixaram seus marcos. Em virtude do seu caráter livre e insubmisso, contando sempre apenas com o uso de suas próprias forças. Apenas muitos milênios mais tarde, com a contribuição dos celtas e dos germanos, e que iniciariam os primeiros cultos dessas raças.
a grande virtude dos árias europeus. O Cristo e sua misericórdia jamais faltaram a este povo no seu atribulado desterro. Dividiram-se em grupos diversos que penetraram na Europa, onde se encontram os antepassados de gregos, latinos, samnitas, úmbrios, gauleses, citas, íberos e romanos, saxônios, germanos e eslavos. Essas tribos assimilaram os elementos encontrados pelo caminho, impulsionando-lhes os passos rumo ao progresso e aperfeiçoamento. Ao contrário de hindus e sebitas, perdidos no exclusivismo e orgulho religioso, os arianos da Europa, ainda que revoltados e endurecidos, têm sua maior virtude na confraternização com o selvagem. Assimilando os aborígenes, criaram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Organizaram as primeiras noções políticas de vida coletiva, elegendo chefe para a direção das tribos. Agricultura, produção pastoril, o trato direto com o solo e as organizações econômicas foram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam do primata europeu. Mas bastou que inaugurassem na terra o sentido da propriedade para que começassem as primeiras rivalidades entre as tribos, induzindo-as aos primeiros embates de lutas entre irmãos. Mediterrâneo e Mar do Norte. Data desta época os novos fenômenos geológicos previstos pelo Cristo, que abalariam a vida no globo. Dessas convulsões físicas no orbe surge o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando o núcleo de ação daqueles povos, ora na Europa. O Cristo, valorizando aquela família indo-europeia por ser a única que confraternizava com o selvagem, aprimorando as raças, mandava-lhes ao longo dos séculos emissários em todas as circunstâncias. Para os celtas antigos, as revelações espirituais e o consequente culto junto à natureza. Uma nova fase da evolução indo-europeia inicia. O progresso dos germanos, o Lácio se ergue na Itália central, a Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo oriental evolve o uso da escrita. Nórdicos e mediterrânicos. O fenômeno das trocas comerciais lançou também uma série de barreiras entre esses povos do norte e do sul. A rivalidade ascende entre nórdicos e mediterrânicos, a guerra sob os céus ora tranquilos da Europa. E a linha divisória destas hostes litigantes se dá exatamente no local onde seria hoje os limites da França e da Alemanha, explicando em parte aí a intensa aversão e os atritos entre germânicos e latinos nessas épocas primitivas. A perpetuação dessas animosidades é o que não se explica até hoje, em oposição a um curso natural que deveria ter seguido rumo ao pensamento da fraternidade geral. A origem do racionalismo. Aos arianos da Europa não foi característico grande ascendência religiosa, como já foi dito, em vista do seu senso prático, sempre presente desde os primeiros tempos da sua organização. Porém, o racionalismo, a tendência para ciências positivas e o amor pela hegemonia e liberdade são destaques na análise dos seus primórdios. Pelo cultivo da razão, puderam aperfeiçoar a ciência até as culminâncias das conquistas modernas. Então, se por um lado o mundo perdeu muito com suas inquietações e lutas renovadoras, também por outro muito lhes deve, por sua colaboração no labor do pensamento em todas as épocas. As advertências do Cristo. Ainda a confraternização da família indo-europeia com os terrícolas primários constitui uma dívida sagrada da humanidade para com seus labores planetários. O Cristo não desconhece essa virtude e dessa forma envia exortações de toda a natureza do alto, ainda nos tempos que correm, às nações europeias, a fim de evitarem seu extermínio e a própria destruição do globo. Se erraram, também foram igualmente autênticos na sua inquietação por levantar um novo paraíso para si mesmas e para os homens da terra, com cujas famílias se mesclaram desde o princípio. Faltaram-lhes os valores espirituais para uma perfeita base religiosa, diga-se, por sua própria escolha. Mas o Cristo há de os seguir amparando espiritualmente nas duras transições deste século. E no momento da grande transformação,
O fruto das suas atividades fecundas há de ser aproveitado como semente nova para a civilização do futuro. Capítulo 7. O povo de Israel. Israel. Os hebreus foram de todos os espíritos degradados da terra os que constituíram a raça mais forte e homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através dos tempos. Se grande era a sua certeza na existência de Deus, também grande era o seu orgulho, examinando esse povo lá no seu passado longínquo. Consciente da sua superioridade e dos seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, ao manter-se sempre pouco afeito à perfeita comunhão com outras raças do orbe. Porém, paradoxalmente, é de se notar que esse povo, antes de qualquer outro, ensinou a fraternidade juntamente com a fé soberana e imorredora. Mesmo muito tempo sem pátria e sem lar, vivendo diversos climas sociais e políticos, exemplificou a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua trajetória pela história, no entanto, é dolorosa lição para os demais povos do mundo, nas consequências fatídicas do orgulho e do exclusivismo. Vamos ver mais uns detalhes, então, da trajetória do povo de Israel. Moisés. A nenhuma outra raça degradada o exílio pesou tanto como ao povo hebreu, inadaptados e revoltados em um mundo que não os compreendia. No Egito Antigo, porém, foi o grande legislador desse povo saturar-se de todos os conhecimentos iniciáticos, onde o seu espírito recebeu primorosa educação de Termutes, cuja caridade o recolhera. Mensageiro do Divino Mestre, Moisés procura então concentrar o seu povo para grandes jornadas rumo à terra prometida, a terra da promissão, Realiza grandes feitos entre seus irmãos, como o grande médio que ele era. É quando ele então recebe dos emissários do Cristo no Sinai aqueles que são até hoje a base de toda a justiça do mundo, os 10 sagrados mandamentos. Completa sua obra, deixando ao mundo através do Pentateuco o princípio da construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, a todos os povos vindouros, a Bíblia. O judaísmo e o cristianismo. O Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu. Ali somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Os livros dos profetas de Israel estão cheios de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um documento parcialmente decifrado da dita ciência secreta dos hebreus, sem deixar, no entanto, de ser igualmente, em seu conjunto, um belo poema de eternas claridades para a humanidade. A par do Evangelho está então o Velho Testamento, e uma perfeita conexão une as duas leis. São representantes de duas etapas diferentes da evolução humana. As leis básicas no Monte Sinai, por Moisés, e o ensino à humanidade de como alçar voo das sombras da terra até as luzes do céu, através de Jesus, do Monte Tabor. O monoteísmo. Diferente dos povos hindus e egípcio, que ao criarem o politeísmo buscavam satisfazer os imperativos das massas na época, o povo de Israel acreditava somente na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer toda a sorte de injúrias e a tolerar todos os martírios. Durante aqueles 40 anos no deserto que representaram para aquele povo um aprendizado na consolidação da sua fé, os seguiu Jesus todos os passos, assistindo-os nos mais delicados momentos de suas vidas. Todas as raças da terra devem aos judeus essa sagrada crença, a revelação de um Deus único, Pai e providência de todas as criaturas. A missão de Moisés, por determinação de Jesus, foi de tornar acessíveis ao povo as grandes lições que os demais iniciados eram obrigados a ocultar. Assim, de todas as grandes figuras da antiguidade,
ele se destaca como o primeiro a descortinar a cortina dos elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade para os espíritos simples e generosos do povo em geral. A escolha de Israel. Desde sempre na tradição hebraica se ouviu falar da vinda de um Messias, o Salvador do mundo. Os doutores da lei confabulavam no templo de Jerusalém respeitosos sobre o divino missionário, mas na sua vaidade orgulhosa esperavam ele no seu carro vitorioso a proclamar a superioridade de Israel a todas as gentes e a todos os povos, operando milagres, prodígios. Normal nos perguntarmos o porquê de Jesus ter a preferência pelo povo judeu para a sua vinda, mas ela se deu justamente por esse argumento até paradoxal. Ainda que fosse de todos os povos de então o mais crente, era também o mais necessitado, dada a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Se Israel havia recebido muito do alto em matéria de fé, era justo que pudesse se supor essa mesma medida em termos de humildade e de amor, até por aquela frase muito conhecida: muito será pedido a quem muito foi dado. A incompreensão do judaísmo. Jesus, porém, não foi totalmente compreendido pelo povo judeu. Esperava-se que ele chegasse, como dissemos, no esplendor de sua glória, rodeado da sua legião de anjos, e no seu trono haveria de humilhar, por certo, todos os demais reinos, colocando Israel na direção suprema do mundo e do planeta, operar milagres, ofuscando até mesmo a glória de todos os Césares da época. No entanto, Cristo não o fez dessa forma. Ao contrário, veio entre animais humildes, filho de um carpinteiro, e na sua missão era seguidamente confundido com pobres e humilhados. Via-se sempre ele protegendo prostitutas, visitando casas suspeitas, e daí desses meios é que arrancava seus seguidores, seus ajudantes. Os principais companheiros eram os pescadores, gente simples, ignorante e humilde. Ao sair dos templos da lei, ele era seguidamente encontrado às margens do rio, ensinando aos simples o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não pôde compreender a ação do celeste missionário. E assim, cumprindo a profecia dos seus próprios filhos, conduziu ao martírio da cruz o sublime peregrino. No porvir. As organizações dos doutores da lei seguiram no curso dos tempos. Esperaram outro Cristo em vão nesses últimos 2 milênios. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos dessa raça depois da vergonhosa tarde do Calvário. Israel segue o cultuar o Deus Todo-Poderoso dos profetas. Seus rituais prosseguem acontecendo. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo, nos diz Emmanuel. Completa também o autor do livro. Não tardará, porém, muito tempo para que vejamos esse povo compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para caminhar em busca da edificação de um mundo melhor. Vamos então para o capítulo 8? É a China milenária. A China. A mais antiga das civilizações terrestres, igualmente, sempre contou com a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre. O mais antigo de todos os surtos evolutivos no planeta é, sem dúvidas, da China milenária. Com espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nos caminhos da evolução geral. Apresentando os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta em face dos remanescentes humanos primitivos, a China já contava com uma organização regular quando da chegada dos povos proscritos de Capela. A cristalização das ideias chinesas. A civilização e o progresso dependem de trocas incessantes.
O universo não estipula leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. Dessa forma, a humanidade, ao se dar as mãos, se auxilia mutuamente na sua subida evolutiva. Neste ponto ocorre a cristalização das ideias chinesas, desde o seu insulamento voluntário, que a prejudica, como ocorre igualmente com a Índia, apesar da grande beleza de suas tradições e seus ensinos. E enquanto a família indo-europeia fluía pelos caminhos desconhecidos, confraternizando e assimilando as tribos por lá encontradas, os arianos da Índia estacionam no repouso de suas próprias tradições. E agora, quando os israelitas são chamados a renovar a fibra da sua fé na perfeita compreensão do Cristo, ao se deslocarem pelo seio das diversas noções, a China é também convocada ao grande entrelaçamento da comunidade planetária, até mesmo para ensinar suas virtudes, bem como aprender as virtudes dos outros povos. Fou-Ri. Como todas as raças, também os chineses tiveram sempre a proteção e misericórdia de Jesus, que desde sempre envia seus emissários aos agrupamentos. Mas antes mesmo da chegada dos povos capelinos, a China já recebia seus ensinamentos do plano espiritual. O primeiro que se tem notícia foi o grande Fou-Ri, que compilou a base de suas ciências religiosas. Fou-Ri traz os símbolos que representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, conforme nos exorta Emmanuel, o autor, revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Em seguida desse missionário, o Divino Mestre Jesus envia a palavra de Confúcio, Kong Fo Tse, Confúcio, 5 séculos antes de sua própria vinda ao orbe, preparando os caminhos do Evangelho. Tal como fizera com a Grécia, com Roma e com outros centros adiantados do planeta, esses missionários da ciência, da religião e da filosofia viriam para preparar a aceitação dos seus divinos ensinamentos. Confúcio e Lao Tse. Confúcio teve de saturar-se das tradições chinesas para ser bem compreendido por aquela coletividade. Retomou os ensinamentos de Lao Tse, que fora elevado mensageiro do Cristo para raças amarelas, 6 séculos antes de Cristo. Alguns trechos de sua sabedoria nada ficam a desejar diante do pensamento moderno religioso. Abre aspas. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração eles caminham juntos e o sábio lhes recebe as ideias, que enchem a vida de alegria e de bens. Fecha aspas. Nirvana. De um modo geral, é o culto aos antepassados o princípio de sua fé, a fé chinesa. Este culto é a base da crença e da imortalidade. As relações com o plano invisível é um fenômeno comum. A necessidade de aperfeiçoamento espiritual é uma ideia latente, embora o desvio referente à compreensão do Nirvana seja um obstáculo ao seu progresso geral. Como nos diz o autor, Emmanuel, o Nirvana, examinando em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos. Nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser. Assim, a falsa interpretação do Nirvana disturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês. Cristalizou-lhe as concepções, travando sua marcha evolutiva para maiores conquistas, especialmente a incompreensão geral acerca da lição do Cristo e de seus enviados. Assim como acontece com outros povos antigos, se faz necessária a comunhão do povo chinês no banquete da fraternidade de outros povos. Edificação do Evangelho. A palavra direta do Cristo através do seu Evangelho ainda não chegou lá, na China, de um modo geral. Nas mãos valorosas
hão de erguer o monumento evangélico daquele mundo de dolorosas antiguidades. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção deste mundo, Cristo Jesus. Legal, então vamos para aquela parte de reflexão sobre o que foi para nós esse segundo episódio da primeira temporada da série A Caminho da Luz. Bom, é inegável a presença do Cristo sempre muito próximo, né, em todos os momentos difíceis de transformações, no meio desses povos que deram origem à nossa atual humanidade. A gente vê os diferentes povos, inclusive alguns deles com maior eficiência na sua edificação da parte espiritual, chegaram ao ponto até de deixar o nosso planeta em busca de paisagens mais leves, né, e até celestiais na comparação, como foi o caso de alguns povos que conseguiram retornar para a capela, para o seu paraíso perdido, né, de outrora. Mas para nós que estamos nessa coletividade de hoje, né, a gente faz parte desse momento de transição planetária, fica a certeza de que a gente tem bem mais para fazer aqui do que simplesmente ter a nossa vida material aqui, levar essa vida de algum jeito qualquer, né? Mas fica também a certeza que se a gente veio dessas raças aí descritas, de alguma forma somos resultados desses movimentos, né, dos povos antigos, a gente também tem hoje a nossa missão de fazer a evolução continuar. Claro, no ponto de vista da ciência, que a gente consegue notar mais claramente, né, com todos esses recursos, a gente tem até palestra em streaming agora, mas também na parte da sublimação espiritual, que é o que a gente vem trabalhando, né, nos nossos trabalhos, nos nossos encontros. A gente vê também que os movimentos dos povos em todos os tempos foram cheios de obstáculos, né? Tiveram alguns problemas, caminhos errados, caminhos complicados escolhidos, né? Mas também sempre teve virtudes, né? Em todos os seus povos mantiveram também as suas origens. O senso de um Deus único, no caso dos hebreus, né? E aqueles que foram desenvolvendo pelo caminho como uma colaboração bela que os próprios arianos indo-europeus deram à humanidade com a miscigenação de raças, né? Especialmente na confraternização que faziam com os outros povos, com os povos encontrados pelos seus caminhos, naquele momento desconhecidos, né? Os ditos aborígenes. Eles aí criaram uma riqueza do patrimônio humano, né? Para todo o planeta. E sempre, em todas as épocas, seguidos de uma assistência muito atenta e carinhosa do Cristo. A gente percebe que ele esteve presente, enviando seus missionários, conduzindo os povos pelos séculos afora e sempre buscando passar a todos a palavra do seu Evangelho, esse grande código de vida e esse código de evolução para a verdadeira felicidade de todos nós, né? E chegou a hora de cada um de nós buscar viver em nós mesmos o que pode ser feito de bom. Aquilo que é o melhor que a gente pode fazer a cada dia, através do Cristo e junto com Ele, porque Ele provou, né, que está sempre junto com as humanidades, com todos nós, né? Claro, nos grandes movimentos das raças, mas também na individualidade de cada ser. E o momento nada mais, né, propício que esse momento, que é o agora, o hoje, né? Sejamos nós mesmos, né, a mudança que a gente mais quer ver nesse mundo. Façamos nós a diferença, ou melhor, sejamos cada um de nós a diferença. Valeu, pessoal, então, e vamos fazer a nossa oração de encerramento dos trabalhos. Então, amado Pai, assim podemos só te agradecer por este trabalho, por esta série Elos, A Caminho da Luz, aqui finalizando o episódio número 2 da primeira temporada. A gente te agradece pela tua presença sempre conosco, pela presença desses emissários de Deus, os teus mensageiros da luz, que agora se demoram em nossas casas a iluminar a cada um de nós, as nossas casas, os nossos familiares e tudo que está ao redor de nós, as nossas vizinhanças, os nossos bairros, a nossa cidade, as nossas cidades, se interligando de luz até formar uma rede no nossa região, no nosso país e em todo o planeta. Iluminado com a tua bênção, vamos pedindo nesse momento, em nome de Deus e Jesus, para encerrar este momento de exposição. Assim seja, valeu? Valeu, galera, e até a próxima!